Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um concurso saindo para o estado de São Paulo e esse é muito interessante. A gente vai descobrir alguns pontos do porquê ele vai fazer com que você tenha um desempenho melhor nas provas e a sua aprovação vai ficar muito mais próxima. Então, iniciando aqui, o concurso é para a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Para quem não conhece, fica perto da cidade de Barueri, Cajamar, um pouquinho mais próximo da capital. Uma cidade muito boa, tem uma ótima estrutura e tem uma grande história em relação ao estado de São Paulo. O concurso ele tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Geralmente as cidades acabam prorrogando, então você vai ter ali a condição de ser chamado em até 4 anos. Então, por mais que você não fique no número de vagas, até o final da validade daquele edital, você tem sim a chance de ser chamado. E se você der uma olhadinha em relação a outros concursos, como funcionam, geralmente vinha uma vaga de edital, 2 vagas de edital, e quando você for ver, chamaram ali 30, 50, às vezes até mais, dependendo do cargo. Então, por exemplo, para cargos relacionados a auxiliar de escola, professor de educação básica, alguns cargos genéricos, por exemplo, auxiliar administrativo, você vê algumas cidades chamando, por exemplo, 300, 400 pessoas. Então, chama bastante, a lista roda bem. E eu sempre lembro, em todos os meus vídeos, que geralmente aqueles que são aprovados nas primeiras colocações dos concursos, eles passam em outros. Então, isso faz com que a lista rode bastante. Porque quem está trabalhando no momento vai se aposentar, ou está estudando, vai passar em outros concursos, e isso vai liberando cargos. Sem contar aqueles que passaram na sua frente, que também vão passando em outros melhores, e quando chega a vez deles, eles desistem da vaga. Isso faz com que a lista rode bastante. E às vezes você faz o concurso, acha que não vai chegar até você, acha que não vai chegar até a sua nomeação, e você tem essa grata surpresa sendo convocado para tomar posse no seu cargo. Agora aqui a gente vai dar uma analisada em relação à tabela de cargos. Se você der uma olhadinha no Google, anteriormente já haviam sido feitas algumas notícias em relação a esse concurso e a tabela de cargos era bem maior. Então, como a gente pode olhar aqui, o edital é o 01 de 2025, pode ser que venham outros editais futuramente, porque aqui a gente vê que foi um número de cargos um pouco reduzido em comparação com aquela tabela que vinha circulando ali em alguns cursos, alguns grupos de WhatsApp em relação ao pessoal que estuda para concursos, né? Já havia sido ventilado a ideia em relação a esse concurso de Santana e os cargos, né, que o pessoal tinha falado eram bem maiores do que veio nesse edital. A banca é da MS Concursos. Aqui no estado de São Paulo, ela não é muito conhecida, mas eu dei uma olhadinha e ela já fez outros concursos bem maiores, por exemplo, o Tribunal, acredito que o Tribunal de Justiça de Minas. Então, já é uma banca reconhecida em outros estados. Aqui no estado de São Paulo ainda não era muito conhecida, mas se você for dar uma olhadinha em relação a provas anteriores, você vai encontrar muitas provas para você poder entender como a banca cobra ali em relação a português, matemática, poder se preparar bem assertivamente para esse concurso. E começando aqui, a gente tem o agente de serviços de alimentação para nível alfabetizado, então você não precisa nem ter o ensino fundamental completo. Em relação ao salário, R$ 1.572,20. Pelo que eu dei uma olhadinha, Santana de Parnaíba parece que tem sim auxílio alimentação, o que torna bem interessante esse cargo, olhando pela perspectiva em relação ao nível alfabetizado. Então, se você for olhar uma pessoa que não tem nem o ensino fundamental completo, geralmente ela não consegue no mercado privado salários muito altos. Então, se a gente for comparar esse exemplo que eu falei agora com esse cargo, que a pessoa vai ter ali o seu salário garantido em relação à parte de ser concursado, vai ter estabilidade, pode melhorar ali a sua qualidade de vida, não vai ficar tão suscetível em relação a flutuações do mercado. Então, a gente sabe que em alguns casos, quando existe uma crise, aqueles cargos mais de entrada, mais básicos, são os primeiros a serem cortados nas empresas. Então, minimamente, são essas pessoas que acabam sofrendo demais os impactos, primeiramente, na crise. E se a pessoa já é concursada, minimamente, esse tipo de problema ela não vai ter. Claro que ninguém, porque está concursado, vai se ver livre de qualquer tipo de problema na vida. Longe disso. Mas, pelo menos, você estando concursado, seria um problema a menos para você se preocupar em relação
a não saber como será o mês seguinte. Então, eu digo pelo meu caso, eu já trabalhei em empresas que, quando veio ali a dificuldade financeira, eu e os meus colegas de trabalho, a gente conversava muito em relação a será que vai ter corte de funcionário? E aí, o que a gente vai fazer? Pensava em gastar o dinheiro com alguma coisa, acho que eu não vou poder fazer isso agora nesse momento, tem que manter ali uma reserva, a gente não sabe como vai ser. Então, a parte em relação do concurso, pelo menos isso, já melhora bastante. Você pode ali se dar o luxo, vamos colocar ali, de poder ter, no mínimo, um momento de lazer com a sua família. Eu não digo nada extravagante, por exemplo, uma viagem para a Europa, um carro importado. Eu digo em relação a você poder ir num restaurante com a sua família e comer ali o que você queira, ou ir no shopping, fazer uma compra e poder parcelar em algumas vezes no cartão. É um exemplo básico que a certa estabilidade vai te proporcionar um pouco mais de tranquilidade. Claro que não aos céus, mas em relação a outros cargos é muito melhor, sim. Então, continuando aqui, nós temos o agente de serviços públicos. Aqui nós temos 10 vagas diretas de edital, também para nível alfabetizado, e esse aqui está em 1.830. Lembrando que aqui esses cargos são R$ 32,52 para o valor da inscrição. Parece bem interessante, porque a gente vê alguns cargos até de nível fundamental em outras bancas, que o valor da inscrição seria R$ 50. Então, para esse caso, está bem mais interessante. Coveiro, cadastro reserva também para nível alfabetizado, 3.200 de salário, 40 horas semanais, bem interessante. Em relação, a gente for comparar nível alfabetizado também, geralmente no mercado privado a gente não vai encontrar cargos com 3.200 de salário para alguém que não tem o nível fundamental completo. E lembrando, eu não estou comparando esse cargo, por exemplo, com grandes cargos da indústria. Eu comparo esse cargo, por exemplo, com o agente de serviço de alimentação. Os dois são nível alfabetizado. Então, como os dois são cadastro reserva, você pode se inscrever para um e para o outro aqui, agente de serviços públicos, por exemplo, que tem 10 vagas de digital. Já mostra que vai chamar muito mais pessoas. Caso você queira se comprometer a concorrer àqueles cargos que pagam mais, se você não tiver nenhum problema em relação a isso, coveiro aqui de edital, 3.200. Aqui a gente tem os oficiais de manutenção, né, pedreiro, pintor e serralheiro, 2.400 pintor e pedreiro, e serralheiro um pouquinho mais, 2.700. Lembrando que mesmo o cadastro reserva acaba chamando sim. Geralmente não chamam muitos, mas você vai ver que se o órgão está fazendo essa movimentação de fazer um concurso, de contratar uma banca, por mais que boa parte dos cargos tenha uma vaga ou cadastro reserva, ele vai chamar mais que um, porque é uma movimentação muito grande, não faria nem sentido todo esse trabalho. E você pode também olhar no diário oficial para procurar quantos cargos vagos tem naquele cargo. Você pega ali a lei de cargos e, por exemplo, oficial de marcenaria. Aqui está falando de edital, mas você pode pegar lá na lei do cargo, tem 10 vagas criadas para oficial de marcenaria e tem 2 trabalhando. Então, minimamente, você sabe que tem 8 cargos vagos. Não quer dizer que vão chamar os 8 nesse exemplo que eu falei. Mas, geralmente, um só não vai ser chamado, vai ser chamado 2, 3, geralmente. E aqui, nesse exemplo oficial de marcenaria, 2.800 de salário. Operador de máquinas tratorista, nesse caso, precisa da CNHC, 2.100. Agente de defesa civil, 1.800 CNHB, e depois tem o teste de aptidão física. Então, como você vai ver, não é só o cargo, não é só a prova nível objetiva. Depois você vai para outra etapa que tem o teste de aptidão física. Algumas pessoas podem faltar, algumas pessoas podem desistir, algumas pessoas podem não ir muito bem e não fazer os mínimos, e você consegue ali adquirir, né, aumentar a sua classificação em mais algumas posições com o teste de aptidão física. Então você tem 2 maneiras de pensar em relação a concursos assim. Tem concursos que tem 4, 5 fases. É mais difícil? Sim, com certeza. Mas se você for olhar o copo meio cheio, são mais oportunidades para, se você não ficou entre os primeiros, pessoas que estão na sua frente vão sendo derrubadas, né, vão caindo ali, desistindo ou não fazendo os mínimos, e você vai subindo ali na sua classificação. Então, muitos casos na internet você vai ver que a pessoa se classifica lá no 100º lugar e depois vai para outra etapa, que é, por exemplo, a redação, prova discursiva, e ganha 40, 60 posições na redação.
Isso é muito frequente. Ou, por exemplo, concursos de TAF, um monte de gente não faz o mínimo e aí a pessoa tira a nota máxima em relação à corrida, barras, flexões, e a pessoa sobe muitos cargos. Isso quando o TAF é classificatório, às vezes o TAF pode ser eliminatório, que seria fazer o mínimo ou não. Então, tem que ver em relação ao cargo que você deseja e como ele é. E agora aqui, ó, auxiliar de desenvolvimento infantil, cadastro reserva. Esse aqui vem como cadastro reserva, mas geralmente chama muito. É um cargo que roda bastante. Geralmente é um cargo de porta de entrada para o pessoal formado em pedagogia. Então ele se forma, passa no concurso público, já vai entendendo como é a dinâmica ali de uma escola e continua prestando provas em relação para ser professor de educação básica, professor de educação infantil, e aí vai aumentando em relação à sua carreira pública. Mas é uma porta de entrada, muita gente começa por esse cargo e vale muito a pena. E como você pode ver, ensino médio completo, R$ 2.200 e chama muito. Em toda a prefeitura você vai ver esse cargo e sempre chama muitas pessoas. Auxiliar de farmácia, aqui já temos 5 vagas de edital, só que você precisa do ensino médio completo e o curso de auxiliar de farmácia com a carga horária mínima de 100 horas. Então, caso você não tenha ainda, você pode fazer a prova, só que depois você vai ter que correr atrás do curso em relação a esse curso com a carga horária mínima de 100 horas. Então, lembrando que em alguns casos você pode fazer isso. Você faz a prova e se você for bem, aí você procura fazer o curso. Muitas pessoas já fazem isso em diversos concursos e é válido sim. Então, auxiliar de saúde bucal, R$ 3.092. Ensino médio, aí pede um curso profissionalizante. Oficial administrativo, R$ 1.800. Aqui pede noções de informática básica. Operador de tráfego, ele precisa de CNH A e B. Em relação ao que eu falei dos cursos, só tomar cuidado para esses cargos que precisam de CNH, porque geralmente a fase seguinte tem a prova prática. E aí, geralmente, você precisa já ter a CNH para ir para a prova prática. Então, nesse caso, é um dos exemplos que você não teria tempo de ir bem na prova e aí procurar conseguir aquele requisito mínimo. Então, nesse caso, não daria para fazer. Aí vai depender de edital para edital. Agora, técnico sociocultural, 2.800. Arquiteto, uma vaga de edital, 8.991. Então, graduação superior completa em arquitetura e registro do órgão competente. Então, é um ótimo salário para arquiteto. É uma profissão muito bacana. Eu conheço algumas pessoas com essa profissão. E, geralmente, em concurso, paga bem. Em cidades grandes, eu não conheço a realidade de todas as cidades do Brasil, mas pelas cidades que eu tenho visto ultimamente, paga bem. E é um trabalho muito legal para você que tem essa formação, vale a pena prestar. E é claro, também uma outra dica para você, sempre dá uma olhadinha em relação à lei do cargo. Se aquele estatuto do concurso pede dedicação exclusiva. Por quê? Às vezes, isso é até uma dica para você, e se você tiver uma outra formação, você também pode utilizar essa dica para sua formação. Caso o concurso não peça dedicação exclusiva, você vai exercer a sua função, nesse exemplo como arquiteto na prefeitura, só que nada te impede de continuar pegando ali os seus projetos por fora. E ali você faz o seu horário normal na prefeitura e à noite, aos finais de semana, caso você queira, você pega outros projetos para ir adiantando e consegue melhorar ainda mais a sua renda. Conforme você vai fazendo seu nome no mercado, quem sabe futuramente você até peça a exoneração da prefeitura e foque só, por exemplo, no seu escritório de arquitetura, né, na sua empresa de arquitetura. É possível também. Então, para pessoas que estão, por exemplo, recém-formadas, vamos supor agora, eu estou gravando esse vídeo no mês de abril. Vamos supor que você se formou agora em dezembro. Geralmente, a pessoa se forma e já não vai conseguir um salário de 8.991. Geralmente, o que eu vejo é isso, a pessoa se forma e não tem esse tipo de salário. Você pode garantir já esse salário, vai trabalhando na prefeitura e pegando seus projetos. Conforme for dando certo a sua parte empreendedora, depois você sai da prefeitura e foca só nos seus projetos por fora. Então, é uma dica também para você deslanchar na sua carreira. Pode ser visto como algo temporário. Agora, assistente social, 30 horas, 4.800 de salário. Biólogo, 4.800. Contador, essa é a minha área e eu conheço bastante. Caso você seja formado em contabilidade e queira
prestar concurso para contador, você pode me procurar no Instagram também, que é Claudinei Concursos, e lá eu falo com mais profundidade em relação a concursos voltados para a área de contador. Aqui no YouTube eu falo dos concursos de uma forma geral, então dou dicas para todos os cargos, para qual você deve se inscrever, para qual cargo eu acho que vão ter mais inscritos, e lá no Instagram é algo mais focado, eu falo especificamente da contabilidade. E por que que é bom em relação ao contador? Geralmente chama sim mais que edital, então aqui tem um edital para o salário de 6.700, porém com certeza vai chamar mais. E no dia dessa prova, pelo menos até hoje, pode ser que esse edital seja retificado e mudem a data da prova, no mesmo dia dessa prova vai ser o concurso da Prefeitura de Francisco Morato e acredito que o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então são 3 provas que os formados em contabilidade vão ficar ali meio divididos em qual prova vão tentar fazer. E isso faz com que a concorrência diminua. Então, por exemplo, se essa prova fosse em um dia diferente, ela poderia acabar tendo 200 inscritos, 300 inscritos. E por essa prova vir no mesmo dia de outros concursos, pode acabar tendo 100 inscritos, por exemplo, 3 vezes menos do que teria. Por isso que eu falo que essa oportunidade para contador vai ser muito bom, porque a prova, até o momento, ela está no mesmo dia de outros concursos. Claro que eu tenho exemplo também em relação a Campinas e Americana. Inicialmente, o concurso de Campinas e de Americana, as provas caíram no mesmo dia. E aí, geralmente as pessoas se inscreveram só para uma delas. E o que aconteceu depois? A banca mudou a data da prova. Então, poderia a pessoa fazer as 2 provas. Só que eles mudaram depois que a inscrição já tinha sido encerrada. E aí não dava para as pessoas que queriam fazer os 2 voltarem a se inscreverem em um deles. Então, isso acabou diminuindo bastante os concorrentes. Então, por exemplo, a cidade de Americana teve 110 inscritos e Campinas ficou com 320 inscritos. Eu acredito que se as provas fossem em dias diferentes, os 2, até porque, para quem não conhece, Americana e Campinas são cidades próximas, se fossem provas em dias diferentes, por exemplo, os inscritos fariam as 2 provas. Isso dobraria, no mínimo, a concorrência. Agora, continuando aqui, para engenheiro, temos engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro elétrico, engenheiro sanitarista. Então temos todas essas especialidades, 8.991 também de salário. E uma vaga digital, lembrando também como todos os outros, geralmente chama mais. Pela experiência que eu tenho, pelo que as pessoas falam, em relação ao concurso de prefeitura, engenheiro civil chama muito. Em relação aos outros, engenheiro civil vai chamar bem mais, em civil e elétrico. Pode ser que diferente aqui chame equilibrado ou até mesmo, mas geralmente o que a gente vê de concurso de prefeitura, engenheiro civil chama muito. Então, se você fez 2 engenharias, por exemplo, opta pela civil que vai chamar mais. Farmacêutico, aqui a gente tem uma vaga, 30 horas, 5.100 de salário. Farmácia é uma outra formação também muito boa, até por ser 30 horas na área da saúde. Você pode muito bem ter o seu emprego na prefeitura e ter um outro emprego, por exemplo, no privado. E aí você ganha ali seus 5.100 na prefeitura para 30 horas e pega mais um outro de 30 horas, caso você queira, para ganhar ali mais seus 3, 4 no privado. Só aí você já consegue dobrar a sua remuneração. Então, é algo que é muito bom para você. Eu dei o exemplo de farmácia, porém fisioterapia, nutrição, todos esses cargos relacionados à área da saúde, você consegue trabalhar no privado e no público e dobra a sua remuneração. Ou nos casos, por exemplo, de enfermagem, você pode fazer o concurso 2 vezes e ter 2 matrículas. Então, por exemplo, você pode ser concursado em Santana do Parnaíba e Barueri, que é a cidade do lado. E ali você mora na fronteira, ali vamos colocar assim, na divisa das 2 cidades, e fica perto para você trabalhar nas 2 cidades. Eu já vi muitas pessoas que fazem isso e conseguem ganhos muito interessantes. Então, fonoaudiólogo também, 5 vagas digital, 5.100 de salário. Médico veterinário, 5.100 de salário. Para quem acompanha aqui o canal, deve ter visto o concurso de Itatiba. O médico veterinário lá estava ganhando, acho que 11 mil, se eu não me engano, 11 mil mais o vale alimentação. E aqui a gente pode ver que ficou em 5.100. Geralmente, se a pessoa passar aqui ou em Itatiba,
a pessoa vai preferir com certeza ir para Itatiba. Então, a gente volta naquilo que eu falei inicialmente. Você não precisa ficar entre os primeiros. A pessoa que procura esse cargo aqui, médico veterinário, ele faz várias provas em várias cidades. Então, você vai ver que a lista ela vai rodar bastante e chega ali até o seu nome. Aqui, nutricionista também. Conheço pessoas que fazem da forma com que eu falei em relação à enfermagem, à farmácia. Então, você pode atender pela prefeitura, atender na sua clínica particular, atende online, atende presencial, presta consultoria para academia, faz educação física depois e vira personal também. É uma ótima oportunidade, claro que você vai trabalhar bastante. Você vai trabalhar muito, mas você tem ali uma perspectiva de ganho muito bom também. Professor de dança, especialidade jazz, 4.800 por 30 horas. Lembrando que aqui precisa da graduação com habilitação em dança, artes cênicas ou licenciatura plena em artes, com a habilitação em dança ou artes cênicas. Então é algo bem específico. Esse tipo de concurso aqui existem poucos inscritos. Então, chutando alto aqui, vão ter 50 inscritos. Mas geralmente eu já vi concurso que às vezes tem 30 inscritos, 20 inscritos. Então, caso você tenha essa formação, ou conheça alguém que tenha, vale a pena prestar esse concurso. Psicólogo, 30 horas semanais, 4.800. E terapeuta ocupacional, 5.100, 30 horas semanais também. Aqui tem algumas recomendações em relação à tabela, eles falam em alguns cargos. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, agora a gente vai entender um pouco mais de como serão cobradas as provas. Você pode ver que esse edital abrange a área da engenharia, abrange a área da contabilidade, abrange a área da saúde, ensino fundamental. Então, tem diversas oportunidades. Aqui, como vão ser montadas as provas? Para os níveis alfabetizado, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Ou seja, a prova terá 30 questões. Para o ensino médio completo, 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 5 de legislação municipal e 15 de conhecimentos específicos. Então aqui a gente vai ver que a prova já tem 40 questões. E para o ensino completo, superior completo, aqui nós temos também 40 questões e na distribuição de 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 5 de legislação municipal e 15 de conhecimentos específicos. E a prova objetiva ela vai valer de 0 a 100. Então, se você gostou, pessoal, deixa o like, comenta aqui se você vai fazer esse concurso, qual concurso você está de olho. E é isso, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.